Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para o estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. E é realmente com muita alegria porque é muito importante nós ficarmos ligados na codificação, nós esmiuçarmos bem a codificação para que nós entendamos o pensamento espírita, que é um pensamento de libertação. Eu falava outro dia com amigos que a doutrina espírita veio para libertar as criaturas de quê? Do próprio jugo, daquele jugo do materialismo, do jugo da incredulidade, do jugo da crença sem a razão, da crença cega, da fé cega. Então tudo isso é o que a doutrina espírita vem fazendo, combatendo isso. E aí nós estamos estudando o capítulo O Egoísmo e o Orgulho, e Kardec continua aqui a nos instruir da seguinte forma: a incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como o estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. O incrédulo apenas crê em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho. Entretanto, nos golpes que o atingem, unicamente vê uma obra do acaso e se ergue para combatê-la. Aquele que tem fé percebe a mão de Deus e se submete. Crer em Deus e na vida futura é, conseguintemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se lhe prove que ele não é mais do que os outros e que estes são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica que estas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Olha só, esse finalzinho, então, quando Kardec coloca aqui que estas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Se nós pensarmos que nós nascemos, por exemplo, num berço rico, milionário, e que todas as pessoas que são pobres são diferentes de mim, não têm a mesma essência, porque muitas vezes é isso que se pensa, né? Porque eu estou aqui morando num bairro nobre da minha cidade e o outro mora lá nos cafundós do Judas, como dizem, ele é diferente de mim. Não, é porque ele está numa condição reencarnatória diferente da minha. Ele existe como eu existo desde muitos milhões de anos e foi criado igual a mim, simples e ignorante. Passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, entramos no reino hominal e estamos aí com esforços para chegar um dia à perfeição. Tanto ele quanto eu. Qual a diferença entre nós dois? É o momento em que nós estamos vivendo experiências diferentes. Cada um de nós tem necessidades educacionais diferentes. Eu preciso passar pelo que eu estou passando e o outro precisa passar pelo que ele está passando. Não dá para trocar, por exemplo, as experiências. São experiências adequadas a cada ser, a cada pessoa, a cada espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Mas como é na carne que nós realmente
burilamos o nosso espírito, a nós mesmos no caso, então a carne é o momento mais decisivo e mais importante que nós temos para fazer com que tudo aquilo que nós aprendemos na teoria passe a fazer parte do nosso ser. Então, o conhecimento da reencarnação e da pré-existência da alma faz com que a gente perceba que, olha, eu lá na outra encarnação, eu posso ter sido mais pobre do que esse que eu estou dizendo ali, que é diferente de mim, é inferior a mim. Eu posso ter sido mulher ao invés de homem. Eu posso ter sido, ao invés de pele branca, ter tido pele preta ou pele amarela, enfim, qualquer tipo. Ao invés de ter nascido no Brasil, eu posso ter nascido na Índia, na China, no Paquistão, na Nigéria, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. Tudo depende do meu momento, da minha necessidade naquele instante, naquela reencarnação. Então, cai por terra essa questão do orgulho, mas aquele que não crê nisso vai se achar superior, vai achar que ele, por estar numa condição social mais, digamos assim, benéfica que os outros, vai se achar muito superior aos outros, aos demais. E a gente vê toda hora a gente vê pessoas que agem dessa forma, né? Infelizmente ainda temos muita gente a agir desse jeito, a pensar desse jeito, e isso com certeza não nos leva a um lugar bom. Pelo contrário, né? O orgulho faz com que a gente vá se enterrando cada vez mais e ficando mais orgulhoso, até que a gente vai ter que expiar essa forma de agir. E é melhor aprender pelo amor, né, como dizem, não pela dor. Continuando a leitura do texto, diz Kardec: sem a pré-existência da alma, o homem é induzido a acreditar que Deus, dado crer em Deus, lhe conferiu vantagens excepcionais. Quando não crê em Deus, rende graças ao acaso e ao seu próprio mérito. Iniciando-o na vida anterior da alma, a pré-existência lhe ensina a distinguir da vida corporal transitória a vida espiritual infinita. Ele fica sabendo que as almas saem todas iguais das mãos do Criador, como dissemos agora há pouco, que todas têm o mesmo ponto de partida e a mesma finalidade, que todas hão de alcançar em mais ou menos tempo, conforme os esforços que empreguem, que ele próprio não chegou a ser o que é, senão depois de haver por longo tempo e penosamente vegetado, como os outros, nos degraus inferiores da evolução, que entre os mais atrasados e os mais adiantados não há senão uma questão de tempo, que as vantagens do nascimento são puramente corpóreas e independem do espírito, que o simples proletário pode, noutra existência, nascer num trono e o maior potentado renascer proletário, como nós já havíamos discorrido sobre isso. Então vamos adiante no texto. Se levar em conta unicamente a vida planetária, ele vê apenas as desigualdades sociais do momento, que são as que o impressionam. Se, porém, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o de chegada, aquelas desigualdades se somem e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos em prejuízo dos outros, que deu parte igual a todos e não achanou o caminho mais para uns do que para outros, que o que se apresenta menos adiantado do que ele na terra pode tomar-lhe a dianteira se trabalhar mais do que ele por aperfeiçoar-se. Reconhecerá finalmente que nenhum chegando ao termo senão por seus esforços, o princípio da igualdade é um princípio de justiça e uma lei da natureza, perante a qual cai o orgulho do privilégio. Meus irmãos, isso me faz lembrar quando Jesus fala com
aqueles donos, entre aspas, da religião da época, né? Os religiosos, aqueles que conduziam o povo religiosamente, ele vira para esses e fala assim: meretrizes e publicanos vos precederão no reino dos céus. Então é muito perigoso, isso é um alerta que Jesus nos dá, muito perigoso nós nos acharmos, porque agora eu sou espírita, então eu estou à frente na evolução. Isso é muito perigoso. Quando nós vemos o irmão Jacó, por exemplo, falando no livro Voltei, sobre como ele chegou ao mundo espiritual, e ele era espírita atuante, com trabalhos maravilhosos. E olha como é que ele chegou lá na espiritualidade. Desencarnou e viu uma realidade muito diferente. Então tem muita gente achando que, porque eu sou espírita, aí eu vou chegar lá, vou para Nosso Lar, vou para Alvorada Nova, vou para colônias espirituais mais elevadas. Olha, podemos ter uma surpresa não muito agradável, digamos assim, quando nós desencarnarmos, porque realmente não é por sermos espíritas, por professarmos essa ou aquela doutrina, essa ou aquela religião, que nós vamos ter diferenciação no plano espiritual. É pelos esforços que empregamos em domar as nossas más tendências, é pela nossa transformação moral, isso sim. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e estamos apresentando o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo O Egoísmo e o Orgulho. Livro Obras Póstumas que é de autoria de Allan Kardec, porém não foi compilado e publicado por Allan Kardec, mas como o próprio nome diz, Obras Póstumas, depois do desencarne de Kardec. Continuando então a leitura do texto, diz Kardec: provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação, a reencarnação ensina que naquele a quem tratamos com desdém pode estar um que foi nosso superior ou nosso igual noutra existência, um amigo ou um parente. Se o soubesse, o que com ele se defronta o trataria com atenções, mas, nesse caso, nenhum mérito teria. Por outro lado, se soubesse que o seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, sem dúvida o repeliria. Ora, não quis Deus que assim fosse, pelo que lançou um véu sobre o passado. Deste modo, o homem é levado a ver em todos irmãos seus e seus iguais, donde uma base natural para a fraternidade, sabendo que pode ser tratado como haja tratado os outros, a caridade se lhe torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza. Continuando, Kardec diz: Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade, da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação, mas estava reservado à terceira manifestação da vontade de Deus, ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar. Ora, ele a praticará, desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No campo imenso do infinito, que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital e ele percebe que, por si só, nada vale e nada é, que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe, no seu egoísmo e no seu orgulho. Kardec sempre nos mostra
que a doutrina espírita ela veio aclarar aquilo que Jesus disse há 2000 anos e que os evangelistas colocaram nos seus evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, além de Atos dos Apóstolos, as Epístolas e também o Apocalipse. Tudo isso, há 2000 anos, nos esclareceu muita coisa. Porém, a chave para compreender muito do que foi dito por Jesus, do que foi dito por Paulo, por exemplo, Tiago, Pedro, só mesmo com o conhecimento do Espiritismo. Como é que iam compreender aqueles irmãos, por exemplo, quando Paulo, na epístola dele aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, diz que mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. E que Paulo estava querendo dizer que as mulheres receberam os desencarnados para que eles pudessem reencarnar. Como é que poderia compreender isso à época? Então era muito difícil para que eles pudessem compreender. O Espiritismo, então, tinha essa missão, como tem essa missão ainda, de revelar para as pessoas o processo, como se dá o processo da desencarnação, como se dá a vida na espiritualidade, como se dá o processo da preparação para uma nova reencarnação, como se dá esse processo da reencarnação, a concepção, a geração e o nascimento dessa criança, de um espírito que está adentrando um novo corpo, um corpo feito especialmente para esse espírito, para essa reencarnação. Porque cada reencarnação nossa tem um corpo adequado às condições que nós teremos e às necessidades de aprendizagem. Cada corpo é especialmente moldado para aquele tipo de necessidade evolutiva que nós temos, para aquela reencarnação. Não dá para a gente imaginar que o corpo vai ser sempre o mesmo. Não pode ser. Se numa determinada existência eu abusei dos meus olhos, provavelmente eu vou ter dificuldade de enxergar, um corpo com dificuldade de enxergar, ou até um corpo cego, sem os olhos. Como está ensinado por Jesus, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor é entrares na vida cego do que tendo os 2 olhos, todo o teu corpo vem a perecer. Isso é programação reencarnatória. Jesus nos mostrando que quando nós vamos reencarnar, e nós sabemos que o meu olho foi motivo de escândalo no passado, que eu utilizei mal minha visão, que eu faça com que minha visão não seja tão boa, ou então que eu não tenha visão, que eu nasça cego, ou sem os braços, ou sem as pernas, ou mudo, e por aí vai. São várias as possibilidades que nós temos e, como disse, cada corpo é adequado àquela experiência que nós vamos viver nessa reencarnação. E quantas vezes nós fazemos com que o corpo realmente não resista e expulse o espírito antes do tempo previsto. É o que o André Luiz chama de completista, aquele que consegue realmente cumprir com o tempo e cumprir com as ações que foram programadas antes da reencarnação. Mas nós não somos completistas. A maioria de nós fere o corpo físico. Por isso Jesus fala, e está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. O que Jesus quis dizer? Óbvio que nós somos os únicos que podemos fazer perecer o corpo e a alma nesse vale das lamentações, que é quando a gente percebe que a gente fez besteira e ficamos então intimamente lamentando.
A nossa consciência nos acusa. A gente fica, por que eu fiz aquilo? Bom, mas a gente também não pode se demorar muito nessa lamentação. A gente tem que partir para a ação. Lamentar é importante. Aquela história da culpa é um ótimo despertador, mas uma péssima companhia. Depois que a gente desperta, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos fazer o contrário daquilo que nós fizemos no passado. Se eu errei, está tudo certo, eu já errei, já foi passado. A partir de agora é que importa. Então vamos mudar hoje. Não vamos pensar, se eu soubesse. Se é aquela história que Chico, a frase atribuída a Chico, não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo final. Mas vamos aqui dar continuidade à leitura do texto, diz Kardec. Mas, para isso, é-lhe necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Não a fé cega, que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. É-lhe necessária a fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo o progresso, é que o Espiritismo lhe proporciona, fé robusta, porque assente na experiência e nos fatos, porque lhe fornece provas palpáveis da imortalidade da sua alma, lhe mostra de onde ele vem, para onde vai e por que está na terra, e finalmente lhe firma as ideias ainda incertas sobre o seu passado e sobre o seu futuro. Uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, já não tendo o que os incite, o orgulho e o egoísmo se extinguirão pouco a pouco, por falta de objetivo e de alimento, e todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Então é bom que nós entendamos que Kardec aqui está frisando caridade e fraternidade bem compreendidas. Não é a falsa caridade, a falsa fraternidade, aquela que se esconde atrás de uma falsa humildade, sabe? A gente fica, não, pobrezinho, coitadinho, vou lá ajudá-lo. E a gente está querendo, na verdade, floreios. Por isso que Jesus disse, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita dá. Então, nós não podemos ficar se achando, né? Achando que o outro é menor do que a gente só porque eu estou indo dar um prato de comida para aquela pessoa. Mais uma vez, frisando bem isso, cada um está no seu momento evolutivo, cada um está recebendo aquilo que necessita. Se eu não quero passar pela situação que esse irmão está passando hoje na rua, e estamos aí no período, entrando no inverno, né? Claro que no Rio de Janeiro o inverno não é lá essas coisas, mas existem regiões aí que são muito frias. A própria cidade de São Paulo é bem fria, Campos do Jordão, as cidades serranas aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Rio Grande do Sul também tem áreas muito frias, e tem gente morando na rua, tem gente lá vivendo nas ruas. Então esses irmãos precisam da nossa fraternidade, mas a fraternidade sincera e caridade sincera. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos terminando esse programa de hoje. Não desligue seu rádio, não saia daí, porque vem aí a sequência, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa irmã Marta Batista e com o nosso irmão Antônio de Pádua, que aniversariou esta semana. Na segunda-feira fez aniversário nosso Antônio de Pádua. Feliz aniversário, irmão. Ótimo estudo para vocês. E encerramos aqui o nosso programa de hoje, esperando vocês na próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, e estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, nas quais nós, então, vamos, através dos prefácios que Kardec colocou à frente de cada prece, termos uma ideia daquilo que é fundamental, para que as nossas preces sejam inteligíveis, como ele propõe em capítulos anteriores. Nós estamos ainda na segunda categoria de preces por si mesmo e vamos então iniciar hoje a prece para corrigir um defeito. Então vamos ver, aprender a discernir entre bem e mal para que a gente possa corrigir um defeito, e antes disso, como falamos segunda-feira, é fundamental que a gente saiba detectar esse defeito, reconhecer em nós ainda aquela má tendência. E para realizar esse estudo, essa reflexão conosco, está aqui o nosso querido Antônio de Pádua, como em toda semana, e no suporte técnico o nosso querido Pablo, nos dando aquele apoio para que o programa fique excelente. Bom, vou dar boa noite ao Antônio e pedir a ele que inicie aqui a leitura e a reflexão sobre o estudo. Boa noite, Antônio. Muito boa noite, Marta, boa noite a todos. Veja bem, você realmente lembrou bem o que você citou no programa passado. Por quê? A prece para corrigir um defeito. Mas, digamos assim, aquele que já reconhece que tem defeitos, já está no grande mérito. Mas está falando de uma forma geral. Eu tenho defeitos, tenho milhares de defeitos. A gente fala de modo até exagerado, né? Mas aquele que consegue detectar um defeito específico em si, esse já realmente está num estágio bem mais avançado. Porque falar de uma forma genérica que tem defeitos, de uma forma exagerada, se fosse uma hipérbole, assim, você se coloca numa categoria igual a todo mundo. O mundo todo tem defeito. Então, você não está, vamos dizer assim, fazendo esforço para corrigir, porque são tantos defeitos que não há como corrigi-los todos. Mas quando você sabe, você não precisa nem falar para ninguém, mas você sabe que tem um defeito que precisa ser corrigido, já é um grande passo. Então, quando o Kardec vem nos propor isto, é uma coisa importante. Porque muitos de nós vão passar batido aqui, porque vai ser, não tem defeito, ou se tem defeitos, são defeitos comuns, que todo mundo tem. Isso é uma desculpa que nós damos, farrapada. Mas é importante que nós façamos um esforço muito grande para reconhecer defeitos específicos. Não precisa reconhecer todos, basta reconhecer um. E se fizer força nesta vida para se corrigir de um defeito, já está fazendo grande coisa. Não precisa corrigir muitos, basta um. Escolhe um. Eu sempre brinco dizendo, vai lá nos 10 mandamentos, escolhe qual é o pecado que você está enquadrado, qual é aquele item, qual é o mandamento que você mais descumpre. Escolhe aquele e faça força para corrigir pelo menos um. Já é de grande valia. Então, o que Kardec nos propõe aqui no prefácio para nos esclarecer justamente isso de que nós estamos falando. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito. Ele está falando isso e na frase seguinte vai explicar o porquê. E não da organização física. Se fosse de forma diferente, o homem ficaria livre de qualquer espécie de responsabilidade. Porque é muito comum também as pessoas atribuírem à carne, ao mundo, à materialidade, os seus defeitos, os seus maus instintos. Tudo bem, é fato, mas isso é uma forma, digamos assim, de tentações que o mundo se apresenta. Nós vimos aqui já o estudo para nos livrar das tentações causadas pelos maus espíritos. Então, aqui, quando nós damos essa desculpa de que é o mundo,
São as tentações do mundo, as tentações da carne. Mas a carne e o mundo não são, vamos dizer assim, originários de nenhum defeito nosso. Não são eles que originam nossos defeitos. Porque se fosse assim, como disseram aqui, o homem ficaria livre de qualquer responsabilidade. A culpa não é minha, eu nasci com esse defeito na minha carne. Eu nasci com esse defeito do ambiente que eu vivo. O ambiente que eu vivo é que me trouxe esse defeito. O país que eu vivo, não sei o quê. Então, as pessoas com quem eu convivo, nada disso. Dizer que os maus instintos nossos são resultado da nossa imperfeição, ou imperfeição nossa quem? Quem são esses nós? É o nosso espírito. Somos nós que somos imperfeitos. Então, essa imperfeição é gerada pelo meu espírito, por mim. Não depende de ninguém. O que vem fora apenas, assim, aumenta a minha vontade de insistir com aquele defeito. O nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que está no pleno uso das suas faculdades tem, para todas as coisas, a liberdade de fazê-la ou não. É a mesma coisa. Se o defeito é nosso, do nosso caráter, do nosso espírito, do nosso mau instinto, e não das coisas circundantes, cabe a nós também corrigir, não cabe aos outros corrigir o nosso defeito, não cabe à sociedade, não cabe ao país, não cabe ao governo. A gente bota a culpa no governo, o governo, não interessa o governo. Quem tem que corrigir meus defeitos sou eu, não o governo. Quem tem que corrigir as minhas imperfeições, as minhas imoralidades, sou eu. Eu tenho que reconhecer e correr atrás para combatê-las dentro de mim. É o que ele diz aqui. E nós temos a liberdade para fazê-la. Fazer essa corrigenda ou não. Nós podemos realmente nos dedicar a corrigir essas nossas imperfeições ou não. Nós temos liberdade para isso, é o nosso livre-arbítrio. Como diz aqui, para fazer o bem, só falta vontade, só depende da nossa vontade. E o bem a si próprio, não estou nem discutindo o bem aos outros. Para fazer o bem a mim mesmo, só depende da minha vontade. E aí Kardec fala aqui, ver o capítulo 15, item 10. O que diz aqui o capítulo 15, item 10? É uma mensagem de Paulo, apóstolo, nas instruções dos Espíritos, falando fora da caridade e não a salvação, enaltecendo a caridade. O Espiritismo escolheu como lema fora da caridade e não a salvação. Então ele chega aqui quase no penúltimo parágrafo, na última sentença, e diz o seguinte: para fazer o bem, inclusive, acrescento eu, para nós mesmos e para os outros, necessita-se sempre da ação da vontade. Ou seja, para eu fazer o bem, seja aos outros, seja a mim mesmo, eu dependo da ação da minha vontade. Eu tenho que ter vontade de fazer aquilo. Não adianta eu querer fazer uma prece para corrigir meus defeitos se eu não tenho vontade de corrigir o defeito. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que me sentir ainda incapaz de vencer esse defeito. Aí eu peço ajuda para corrigir o defeito. Eu tenho que primeiro reconhecer que defeito existe, dar nome aos bois direitinho, meu defeito é este, eu estou fazendo força, mas não consigo ainda. Então eu peço ajuda. Porque diz aqui, para fazer o mal, muitas vezes, basta não fazer nada. É a indiferença, é verdade. Para fazer o bem, tem que fazer força, dobrar a sua vontade para você fazer o bem. Tem que partir de você a vontade, eu vou fazer o bem. Agora o mal não, basta você não fazer nada. Você é indiferente, você não tem esforço nenhum para fazer o mal. Se tem uma pessoa necessitada, eu tenho que fazer um esforço para lá ajudá-la. Tem que dobrar minha vontade de ir lá dar uma ajuda financeira, econômica, ou o que for. Depende da minha vontade, tem que sair de mim aquele desejo. Agora, para fazer o mal, basta eu nem tomar conhecimento do caso. Não é comigo. Não tem esforço nenhum, basta ficar como eu estou. Não me mexer, eu estou fazendo mal. Por isso que é mais fácil fazer o mal. O mal é simples. O mal é a coisa mais fácil de fazer é o mal. Qualquer ignorante faz o mal. Agora o bem é difícil. Eu sempre digo aqui, a fazer o bem tem que ter inteligência e ter vontade. Porque é duro fazer o bem, é difícil. Para nós mesmos também. E uma dessas maneiras é essa. Para corrigir meus defeitos, eu estou fazendo bem a mim. Não estou fazendo bem aos outros. E ele ainda fala mais aqui, o Kardec. Ele propõe. Também irmos ao capítulo 19, item 12. Vamos dizer aqui, até sem querer eu desmarquei a página aqui, mas está aqui. Fala da fé divina e a fé humana. Então, para você realmente ter essa vontade, você tem que ter fé, você tem que ter consciência de que aquilo vai dar certo. Eu tenho fé que vai resolver. Então, tem que ter vontade e fé para poder praticar o bem a si próprio
E isso é que nós temos que entender. Então esse prefácio de Kardec aqui é um prefácio curto, mas eu considero muito importante para a gente cair na real, não ficar se escondendo, inventando desculpa, nem historinha para defender a si mesmo. Temos que ter coragem de ir lá para o espelho e ver, eu tenho este defeito, estou tentando corrigi-lo, preciso de ajuda. Aí você tem moral para fazer a prece, para pedir aos espíritos que lhe auxiliem. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. Vamos aqui dar prosseguimento, então, agora com a prece que Kardec nos propõe. Vocês vão ver que uma prece é até um pouco longa, não veja a prece é mais curta, o prefácio é mais longo e a prece é mais curta. Aqui no prefácio ele foi direto na nossa canela, dizendo, é aqui que vocês têm que mexer, senão não adianta nada. Então a prece, vamos ver o que ele propõe aqui como prece. Meu Deus, tu me deste a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim sendo, no momento em que eu reconheço que uma coisa é má, eu sou culpado se não me esforçar para lhe resistir. Gente, olha só, esse pedido tá um pedido muito sério. Porque no momento, eu tenho a inteligência dada por Deus para saber o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Eu tenho inteligência para isso. Então ele está dizendo, se isso é fato, no momento em que eu reconheço que uma coisa é má, ou seja, a minha inteligência detectou que isto é mal, eu sou culpado se não me esforçar para resistir. Então, jogou a bola para a gente. Então, repete a história. Eu preciso de ajuda para resistir aos espíritos malfeitores, mas preciso de ajuda para vencer o meu orgulho, que impede que eu veja os defeitos. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou mais inclinado a, ou seja, ele pede para dar nome e sobrenome do defeito. Não adianta vir com dissimulação, não, eu tenho uma série de defeitos, mas não especifica. Aqui é você com Deus. Não tem vergonha, não tenha vergonha de falar. É no seu pensamento, ninguém está ouvindo, ninguém vai saber. Você diga, meu Deus, eu tenho mania disso ainda, tenho gosto por isso. Eu não consigo resistir a isso, eu preciso corrigir isso. E isso é que tem que ser claramente determinado. Se você quer ajuda, para prece ter efeito. Não adianta falar, eu sou inclinado a muitos maus hábitos. Não vale. Eu sou inclinado a muitas imperfeições. Não venha com generalidades. Tem que ser específico. É para corrigir um defeito. Não é para corrigir todos os meus defeitos. Isso aí vai levar muito tempo. Então vamos começar pelo primeiro. Vamos escolher um e corrigir este um. Não me criaste culpado, porque isso é justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por meu livre-arbítrio. Porém, se tenho a liberdade de fazer o mal, também tenho de fazer o bem. E, consequentemente, a de mudar o meu caminho. Mais uma vez, Kardec está sendo muito claro para nós. Eu não fui criado culpado por Deus, porque Deus é justo. Ele me criou com aptidão e inteligência para o bem e para o mal. Se eu escolhi o mau caminho, foi por meu livre-arbítrio. Agora, eu tenho liberdade. Se eu tenho liberdade de fazer o mal, eu também tenho de fazer o bem. Então, estou pedindo ajuda para mudar de caminho. Meus defeitos atuais são restos de imperfeições que guardei das minhas existências anteriores. Eles são o meu pecado original, do qual eu posso me desembaraçar por vontade própria e com a ajuda dos bons espíritos. Então está dizendo aqui, eu posso me desembaraçar de todos os meus defeitos, a começar por este primeiro que eu vou nominar, por vontade própria e com a ajuda dos bons espíritos, porque Deus não vai negar ajuda a quem pede. O pai não vai negar um pão ao filho, disse o Cristo. Não vai negar um peixe. Não vai dar uma serpente se eu pedir peixe. Não vai dar pedra se eu pedir pão. Então, se eu pedindo pão, eu estou pedindo peixe, que é o alimento que eu preciso para corrigir meus defeitos, o pai não vai negar isso. Ajudai-me, espíritos bondosos, que me protegeis. Principalmente tu, meu anjo guardião. Dá-me forças para resistir às más sugestões e sair vitorioso na luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus. E cada defeito que conseguimos vencer é mais um passo no caminho do adiantamento que deve nos aproximar de Deus.
Senhor, na sua infinita misericórdia, dignou-se a me conceder a existência atual, para que ela servisse ao meu adiantamento. Os bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que ela não se torne perdida para mim, quando Deus desejar me retirar dela, que eu saia melhor do que eu entrei. Isso é clássico. Nós temos que lutar para sair desta vida. Quando Deus decidir nos retirar desta vida, nós temos que sair dela melhor do que nós entramos. E mais uma vez Kardec nos remete aqui ao capítulo 5º, item 5. Esse aí, gente, é, como dizia o povo do passado, é de cabo de esquadra, porque são as causas atuais das aflições. Quem está mandando nós irmos para aqui. Já acabou a prece, aproveita que vocês estão entusiasmados, vão lá no capítulo 5, item 5. Está aqui, gente, nominado aqui. Eu até sugiro nós começarmos pelo item 4. Eu acho mais clássico. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Tem duas fontes diferentes, que é necessário distinguir. Porquanto umas têm sua causa na vida presente e a outra fora desta vida. Buscando a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são as consequências naturais do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Ou seja, vamos buscar as nossas sofrências, vamos ver que a causa está nos nossos defeitos. Então, você está dizendo que para fazer prece, para corrigir um defeito, está nos mandando vir aqui para ver a causa do nosso sofrimento. São os defeitos. Está aqui nos recomendando isso. No 5, especificamente, ele diz: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízo à sociedade, e não as que causam só danos àqueles que as cometem. Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele uma advertência do mal que fez. Dão-lhe experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, ele retardaria o seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. Então está explicado aqui. Esses defeitos que nós, se Deus quiser, vamos ter força, vontade e fé para lutar contra eles, são a causa dos nossos sofrimentos. Então, antes de a gente pedir que Deus acabe com os nossos sofrimentos, vamos pedir ajuda para nos ajudar a acabar com os nossos defeitos. Porque, com certeza, às vezes nem vão pedir, nem vão ter necessidade de pedir para acabar o sofrimento. Porque acabando com os nossos defeitos, consequentemente, acabam os sofrimentos. Então, não vai haver necessidade de nossa parte pedir a Deus para acabar com os sofrimentos. Eles vão se acabar por si só, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, essa prece aqui, gente, ela é emblemática. Ela serve para qualquer hora. Vamos pensar bem, elencar 2 ou 3 defeitozinhos, escolher o que é o pior deles e vamos combater. Se conseguirmos vencer, ou pelo menos arrefecer esse defeito, vamos buscar também trabalhar com o segundo, com o terceiro. Mas vamos nos esforçar em um, escolham um. Vocês vão ver só como é que vai sair um peso enorme de cima de vocês. E de nós, eu falo porque de mim também, não estou querendo me eximir. Eu tenho meu defeito, não conto para ninguém. É só entre eu e Deus, mas é comigo. E meu espelho e Deus aqui, porque e meu pai lá, ele sabe quem. Então, ele sabe que eu peço ajuda para me livrar disso. É complicado, mas
Tem que fazer força, Antônio. Pode sair dessa vida aqui, não vai estar tudo resolvido, mas garanto que vai estar bem parte já, porque eu não quero voltar com as consequências que isso traz. Então, eu estou me esforçando. E na Kardec remete também o capítulo 27, item 3. É o capítulo das preces, né, o 27. As preces, eu pedi e obtereis, das preces é o nosso. Então. Tem 27, item 3, está dizendo aqui. É a parábola dos que punham confiança em si mesmo, como se fossem justos, desprezam os outros, né? É aquele negócio, ele está falando dos defeitos, né? Aí quando nós estamos fazendo a prece, que nós temos nossos defeitos, estamos tentando aqui, na nossa cabeça, automaticamente vem os defeitos dos outros. É uma coisa que devemos cuidar também. Porque, como eu disse aqui, está no templo, o orador lá pedindo ajuda para si, mas dizendo que ele não tem os defeitos que tem o do outro, aquele pecador, eu sou puro, eu dou o dinheiro para o templo, ele é outro pecador. Então, na hora que nós estamos pedindo a Deus remissão dos nossos pecados, estamos aqui dizendo que eu sou isso, a gente sempre vai lembrar de alguém que é pior que a gente. Porque tem sempre gente pior que a gente, também tem gente melhor que a gente. A gente não vai lembrar os melhores como exemplo, nós vai lembrar sempre que são piores. Para você não justificar. Então você está mandando aqui olhar com carinho o capítulo 27, item 3, só pode ser por isso. Porque nós temos o costume de, quando estamos nos pegando em flagra de alguma besteira, nós temos fulano é pior. Tem gente que faz muita coisa errada aqui, mas o pessoal já fazia antes. Todo mundo faz. Então, não é o caso, gente. O defeito é individual. O outro pode ter um defeito parecido com o seu, mas nunca igualzinho ao seu. É diferente. O seu é diferente dos outros. Os outros são diferentes do seu. Não tenha dúvida. Nenhum ladrão é exatamente igual ao outro. Nenhum assassino é exatamente igual ao outro. Ninguém é igual. Nem nas coisas boas, nem nas coisas ruins. Então, o nosso defeito é específico nosso. É, como se diz hoje em dia, customizado para nós. É específico, é feito sob encomenda para nós, por nós mesmos. Então, nós temos que atentar para isso. Eu achei muito importante essas recomendações para corrigir um defeito. Se nós conseguimos, gente, botar em prática isso, pode ter certeza que o nosso futuro vai ser muito melhor do que aquele que está se mostrando ser, se nós continuarmos ainda dando cultivo a esses nossos maus instintos. Era isso, Marta, que tinha para hoje. Sem dúvida, Antônio. É importantíssimo, né, que a gente observe, então, que ele mostra para nós, né, os alicerces que vão nos guiar, né, para que a gente, então, peça com fé. Então, ele nos diz, tenham fé e queiram realmente ter vontade, né, sempre usando a sinceridade, né, Antônio? Para que as coisas caminhem no bom sentido e no bom caminho do êxito. Quer dizer, você ter fé, a certeza de que realmente quando você pede a Deus, aquilo vai se concretizar, e ter, logicamente, uma vontade verdadeira, né? Porque, como ele diz, né, no início, muitas vezes a pessoa não tem a verdadeira vontade, né? Como até no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz, né, a vontade está só nos lábios. Não é sincera, não é verdadeira. Então você vê como ele vem encadeando, né, com aquela prece da segunda-feira, que ele fala da importância de nós não falsearmos as coisas, né, e não falsearmos também os nossos defeitos. Né? Sermos sinceros e, como você diz, nomear. Tem que ser honesto consigo mesmo. Pode ser hipócrita consigo mesmo. Não pode. Exatamente. E quantas vezes a gente utiliza essa hipocrisia, né? Falseando, como você citou agora, né? Dizendo, né? Generalizando as coisas. Eu disse, não, mas também, né? Ou então, usando eufemismo. Né? O mundo é da perdição. Isso. Quer dizer, estamos num mundo de perdição. Exatamente. O mundo do mundo. Mas eu achei sensacional aquele botar. Reconheço que sou mais inclinado a 3 pontinhos. Quer dizer, tem que dizer, eu sou inclinado a fazer fofoca. Seja honesto, reconheça. Exatamente. Todo mundo tem seus defeitos. Então, combata isso. Seja honesto. É verdade, Antônio. Mas nosso querido Pablo nos avisa que o nosso tempo esgotou. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E
vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.